Pessoal, boa noite. Comecei a gravação aqui. Hoje nós vamos fazer uma sessão motivada aí por uma demanda real aí da rede e a gente vai aproveitar para aprender um pouquinho sobre essa sessão. Hoje eu que vou conduzir essa reuniãozinha aqui mesmo. O que a gente vai conversar? A gente vai conversar um pouquinho sobre o teste rápido do Covid, que ele foi ganhando proeminência aí nos últimos tempos. A gente vai falar especificamente do teste rápido baseado em antígeno, né? Depois da vacina, o teste sorológico, ele perdeu muito da sua utilidade, então a gente vai falar do teste baseado em antígeno. E a gente vai aproveitar isso para dar uma revisada nos conceitos de diagnóstico e acurácia aí de MBE. E aí a gente vai gastar um tempinho, a gente vai conversar mais um pouco sobre acurácia, sobre quando a gente acredita no valor do exame, quanto que o exame ajuda a gente, do que ficar destrinchando o teste rápido. A gente vai usar ele mais como exemplo para essa condução. E a gente, então, para fazer esse resgate, eu vou aproveitar aqui uns slides do Mais Evidências sobre medidas acurácias aí que eu e Regis fizemos aí ao longo dos anos. Então, vamos começar. Bom, minha barra está me atrapalhando, mas tudo bem. Então, diante de um homem de 60 anos que chega com uma dor no peito muito intensa, falta de ar, essa dor iniciou 2 horas, o paciente tem um alto risco cardiovascular, é um paciente diabético, eu acho que muitos de vocês já pensam num diagnóstico, né? Esse diagnóstico que a gente vai falar, a chance desse paciente ter um infarto, a gente vai ter a chance de fazer uma participação mais para frente, mas imaginem que muitos de vocês ia colocar essa chance como se tivesse mais para o forte do que para o fraco, né? E a gente acaba que classifica um pouco as coisas assim mesmo, né? Diante de uma probabilidade, a gente começa lá numa probabilidade que é mínimazinha, né? Próxima de 1, próxima de 0, até aquela que é máxima, próxima de 99. Existem poucos exemplos na medicina de algo tão baixo ou tão alto, né? A gente acaba trabalhando aí com os espectros. Quando essa probabilidade é forte demais, a gente já fala que a gente tem informações suficientes para atingir um limiar para agir. No final das contas, a gente está fazendo testes para agir, sempre a gente quer agir. Seja agir, por exemplo, já iniciando um tratamento, como esse caso que a gente falou, a gente já poderia pensar no AS, que não precisa de mais coisas para, por exemplo, considerar um AS. Ou se a gente construísse um diagnóstico que, por exemplo, eu não precisaria de fazer um teste ou que eu acharia que um teste fosse razoável. Então, dependendo aí da minha suspeita, da força da minha suspeita, vai indicar a gente a tomar uma ação. Seja, eu mal preciso de um teste, talvez meu teste tenha mais um papel prognóstico que diagnóstico, ou um teste vai me ajudar muito, ou um teste, de repente, pode até excluir completamente esse diagnóstico. Vamos pensar aqui agora num quadro também de um paciente que chega com dor no peito, mas esse paciente tem 25 anos e ele tem aí uma ferida cortante no punho esquerdo, várias feridas superficiais também, foi trazido pela mãe, não está com hemorragia, está com a pressão boa e tudo mais. Provavelmente aqui também, se a gente perguntasse para vocês se esse paciente tinha chance de ter uma síndrome coronariana aguda, de estar infartando, muitos de vocês iam dizer que ele tem uma probabilidade muito fraca, né, mínima, de ter uma síndrome coronariana aguda. E provavelmente ele nem precisaria de teste. Então a gente viu aqui 2 exemplos bem extremos, em que você quer provavelmente o teste mais prognóstico, talvez você quer mais um eletro para saber se esse paciente está suprando do que para falar se ele tem uma síndrome coronariana, enquanto nesse paciente aqui agora, provavelmente, se você fosse pedir um eletro, seria só como uma estratégia de acalmar o paciente, falar que está tudo bem e entender melhor que o problema dele parece outro, né? Tem sinais de um outro diagnóstico aqui, né? Talvez uma depressão, né? um transtorno factício, alguma outra coisa aí que está demonstrando um sofrimento mental aí desse paciente. Então, a gente constrói, vocês estão acostumados a construir diagnóstico baseado nesse tipo de probabilidade, né? E aí a gente vai atingir um limiar para agir, seja para a gente pedir um teste, quando a gente ficou na dúvida, quando a gente não conseguiu abaixar demais e nem subir demais,
ou para a gente falar que já estamos satisfeitos com o que a gente tem, seja para tratar, seja para excluir. Então, o teste, ele tem um espectro de ação que é o espectro ótimo. Quando a gente vai pedir um teste fora desse espectro ótimo, se o paciente já tem uma chance muito baixa ou uma chance muito alta, começam a aparecer os problemas. Então, aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, e o Covid é um momento bom para a gente falar um pouco disso também. O teste rápido é uma excelente oportunidade para a gente pensar nesses conceitos, né? A gente pode pensar na analogia como escadinha, né? Que o teste ele serve para a gente subir ou descer nessa escada da certeza ou da incerteza. E se o paciente está muito baixinho no degrau, se ele eventualmente precisar de um teste, provavelmente o teste que vai ajudar mais é aquele que vai fazer ele descer 1 ou 2 degraus que faltam para ele descer e você ficar tranquilo. E um teste que vai ajudar mesmo é aquele paciente que está no meio da escada, você não sabe direito para onde você vai, e aí o teste positivo ou negativo ele vai poder realmente deslocar bastante o paciente. Então, o paciente que estiver lá em cima, o teste tem que ser muito bom para, ao vir negativo, ele fazer o paciente recuar todos esses degraus. Então, essa analogia vai pensar que aproxima ou afasta a gente do diagnóstico ou da exclusão desse diagnóstico. Bom, e aí entram conceitos que vocês estão familiarizados, né? São os conceitos da acurácia. O que é acurácia? Um tanto que essa relação que o teste acerta. Os conceitos que vocês sabem bem, mas às vezes em banana, quando a gente pensa demais neles, a gente vai querer dar uma desmistificada aqui nesses conceitos, que a sensibilidade seria a proporção de pacientes com doença que com a doença terão um resultado positivo ao normal do teste. E especificidade é aquela proporção de pacientes sem a doença terão um resultado normal negativo no teste. Ou seja, sensibilidade a gente vai usar, pensando aqui num exemplo melhor, pensando nessa população aqui, numa doença que tem aí... Nossa, eu não estou vendo a minha tela aqui. Isso. Muito bem. Então, pensando aqui na sensibilidade, que vão ser aqueles pacientes que vão ter, né, vão ser positivos na doença. Vamos pensar aqui nesse gráficozinho. Então, se você tem aqui, se a sensibilidade é de 90%, quer dizer que em 100 pacientes, 90 pacientes vão ter mesmo a doença, só que 10% desses pacientes eles não vão ser detectados e ainda assim vão vir negativos testes e eles são doentes. E a especificidade é o negativo na não doença. Então, o paciente não tem doença mesmo, ele tem sensibilidade de 90%, então você acertou 90%. Mas notem que nos dois lugares nós deixamos escapar aí 10 pacientes. Então, naquele teste que tinha sensibilidade de 90%, ele veio negativo para 10 desses pacientes. Esses são os falsos negativos. Então, um teste muito sensível seria um teste que a gente usaria quando a gente não quer perder doentes, né? Enquanto que o teste muito específico, que aqui é a mesma coisa, né? A gente teria 10% de falsos negativos, seriam aqueles que a gente não quer pedir. Um jeito que vocês vão falar, que a gente vai falar muito é isso, né? Que a gente vai usar a sensibilidade para a gente poder descartar um teste, ou seja, o teste é tão sensível que se realmente ele vier negativo, a doença está descartada, porque ele é muito bom para isso, né? Ele positiva tantas vezes que se ele vier negativo eu realmente acredito nele, e o teste específico é aquele que ele vem, quando ele vier positivo eu vou acreditar, porque na maioria dos pacientes que não tem a doença, ele não vai vir negativo, né? Então a gente vai poder confiar. Então a sensibilidade vai servir muito para a gente descartar quando vier negativo e a especificidade para confirmar quando vier positivo. Aposto que todo mundo, quando a gente começa a conversar muito, começa a confundir um pouquinho isso na cabeça, né? E a gente acaba usando os mnemônicos, esses mnemônicos aqui, by Regis, né? Que a sensibilidade em inglês o spin, snout, né? Mas em português também dá para pensar, né? A sensibilidade é sensível, exclui-se negativo, e a especificidade é específico, sustenta-se positivo. De pensar bem no que a gente quer quando a gente exclui, quando a gente confirma, fica mais fácil aqui pensar um pouco dos dois. E aqui é só para lembrar que a sensibilidade e a especificidade,
eles vão depender muito do nosso corte, né? Se a gente mexer, nenhum teste vai ser infalível. Então, ao mexer na sensibilidade, a gente acaba mexendo na especificidade e vice-versa. Se a gente aumenta demais, se a gente abaixa demais o limiar de um teste, o teste ele vai ficar positivo mais vezes em situações que ele seria menos relevante, né? Então, aqui lembrando, lembrar que quando a gente define que um teste é positivo ou negativo, muitas vezes a gente convenciona isso, né? Então, algumas pessoas vão ter aquele teste positivo sem ter nenhum problema e vice-versa, né? Então, todo teste ele vai ter um pouquinho de corte. O que vai acontecer? Se eu mexer na faixa aqui, se eu puxar a faixa, se eu abaixar demais o limiar, o que eu vou ter? Mais falso positivo, né? E se aumentar demais o limiar, o contrário. Eu vou aumentar a especificidade, vou perder mais pacientes positivos, mas quando for positivo mesmo, a gente vai acertar. Quer ver algum exemplo disso? A troponina. Vocês estão cansados de ver, né? Então, a troponina, se a gente usasse um corte muito alto, né, de, sei lá, de 5 de troponina, em geral, se a gente pegasse a troponina positiva, a gente ia confiar mesmo que esse paciente tinha uma injúria provavelmente isquêmica. Enquanto que se a gente abaixasse demais esse teste, se a gente usasse níveis aí menor que 0,10, por exemplo, muitos pacientes vocês vão ver frequentemente que a troponina é positiva, mas não necessariamente vai significar que as pacientes têm até injúria, pode estar dentro do normal. Então, essa que é lembrar desse conceito aqui um pouco. Aproveitando, já que a gente está fazendo uma revisão geral, né? E aí entra o likelihood, que vocês veem a gente fala muito aqui no Odilon. Ele nada mais é do que tanto que um teste acerta, né? O tanto que a gente qual que é essa relação de acerto do teste e o que a gente vai fazer com essa relação de acerto aí desse teste. A gente vai poder, um outro jeito da gente pensar nisso, né? A gente pensar que a gente vai comparar os resultados em pacientes que estão doentes com resultados em pacientes que estão não doentes. Então, vamos pensar aqui, vamos pensar num teste positivo. Um teste positivo, se o paciente for doente mesmo, nós estamos falando que ele é verdadeiro positivo. Se um teste for positivo num não doente, esse teste é falso. Então, o que seria um teste bacana? Aquele teste que acerta muito, é muito positivo quando o paciente realmente tem a doença, e que raramente ele vai vir positivo quando o paciente é não doença. Então, ou seja, ele vai acertar mais que errar. E essa relação, né, que vai ser o likelihood. Então, por exemplo, esse teste aqui, que falou que é verdadeiro em 90%, e ele falou e ele errou em 10% das vezes, esse teste aqui, ele teria aí um placar, né, de 9 contra 1. A chance dele acertar é de 9 para 1 que ele erra. Essa chance de 9 vezes é o likelihood positivo. Então, a gente, basicamente, é tanto de vezes que o teste acerta em relação ao paciente estar doente ou não. Né? E aí, o likelihood negativo é igualzinho, né? Só como a gente está querendo um número baixo, vai ser o contrário. Então, por exemplo, quando o resultado é negativo, o que a gente está quando o resultado, diante do resultado negativo, o que é errado? Errado é quando o paciente é doente e falou que é negativo. Isso é falso. Agora, se o paciente não é doente mesmo e negativo, isso é verdadeiro. Então, aqui, a mesma coisa, né? Então, o likelihood é a mesma coisa. A relação de chance que esse teste ali tem para acertar, mas aí ele vai ser menor que 1, né? Inversamente proporcional a 1. E aí, quanto menor, ele vai ser quanto menor, melhor, mas ele vai me afastar a chance daquele paciente ter uma doença. Isso por convenção também, né? A gente podia falar que ele aumenta 9 vezes a chance de ser negativo, mas isso é muito complicado para a gente ficar fazendo essa conta, então por isso que ele é convencionado aí em ser um decimal, né? E aí quanto menor, melhor. Então, é a mesma coisa. Então, a chance de diante de um resultado negativo, aquele paciente realmente não ter a doença, tá? Então, nada mais é do que isso, o likelihood, uma relação do tanto que o teste acerta pelo tanto que ele erra, seja para ser verdadeiro, seja para ser positivo, seja para ser negativo. Se ficou um pouco confuso isso, tem uma analogia que fica fácil vocês entenderem. Quando a gente faz uma pergunta pico de intervenção, né? Então, num paciente que tem um determinado problema, né? A gente dá essa ou aquela intervenção, pensando em determinados benefícios.
vocês compreendem bem quando a gente vira e fala, por exemplo, de desfechos, né? Então, por exemplo, o resultado aqui com um determinado remédio diminui em 40% a chance desse paciente morrer. Ao contrário, né? Ao não dar o remédio, ao dar um placebo, aumenta em 150%, ou o remédio que faz mal, e aumenta em 150% essa chance. Né? Vocês conseguem entender isso quando a gente vira e fala, né? Então, esse 0,6 é uma diminuição de 40%, e aí o 3 ali seria esse aumento em 150%. Todo mundo é familiarizado com isso. Então, quando a gente está falando de um teste, o likelihood adquire essa mesma característica, né? Ele fala a mesma coisa. Então, diante de um paciente com suspeita diagnóstica, em vez de eu pensar numa intervenção, eu estou pensando num teste, que seria a exposição, comparado com alguma coisa, idealmente, um padrão ouro. Né? E aí, comparado, qual que vai ser o resultado? O resultado, em geral, é a acurácia. Quase sempre, nos testes, nos estudos diagnósticos, os resultados é dado em sensibilidade e especificidade. Não é, a gente vai ver que não é o ideal, a gente não vai conversar tanto disso hoje, a gente vai ver que sensibilidade e especificidade não né, só um desfecho intermediário, mas em geral, assim, que a gente vai ver e vai ter bastante utilidade, assim, para a gente, né? Que no final das contas é para falar, né, que confirmou, descartou aquele diagnóstico. Então, a gente poderia dizer, né, se a gente fosse falar de um ponto de vista dicotômico, né, que o resultado A é negativo e o resultado B seria positivo, só que, na verdade, não é assim que funciona e a gente acaba falando a chance mesmo, né, as coisas não são dicotômicas, tem a chance de fato disso da suspeita, né, ir aumentando ou ir diminuindo. Então, o teste ele pode diminuir, né, em 50% ou em 0,5 vezes, melhor dizendo, né, a suspeita, ou ele pode aumentar essa chance em 12 vezes, se for um teste bom, né? Um teste que diminui em 0,5 ajuda muito pouco, enquanto que um teste que aumenta em 12 vezes ajuda a gente bastante. Qual seria o teste inútil? Aquele que me deixa no mesmo lugar que eu parti. Ele é muito próximo de 1, né? Como toda questão relativa, próximo de 1 é o que não faz diferença. Então, likelihood é isso, é o tanto, a chance que aquele teste vai me ajudar a falar que a suspeita diminui ou aumenta, né? E aí a gente vai poder traduzir essa chance que aumenta no raciocínio, bom, eu tinha uma chance antes, veio o resultado do teste e passo a ter uma chance pós-teste, que é o que a gente faz o tempo todo e às vezes a gente não denomina. Então, a suspeita antes do teste, somado ao resultado do teste, passa a ser a suspeita após o teste, né? Simples isso, né? Numa linguagem mais técnica, seria falar probabilidade pré-teste ou prevalência, né? Avaliado aí em relação ao resultado do teste, frequentemente visto como likelihood, eu vou ter a probabilidade pró-teste desse caso, né? E quando a gente transforma isso em chance, a gente vai ter o teorema de Bayes aí, que muitos de vocês conhecem, e às vezes tem dificuldade, mas é basicamente isso que a gente acabou de falar. No exemplo prático, né? Vamos imaginar que um paciente tem, depois, na hora que eu fiz a minha anamnese e tudo mais, a chance que eu achei que ele tinha a doença é de 10%. É uma chance, né, baixa, mas não desprezível, especialmente dependendo da doença. E aí você aplicou um teste, que esse teste tinha um likelihood negativo muito bom. Ele tinha um likelihood de 0,1, né? Aquele teste lá que a gente viu que ele tem aí uma acurácia aí próxima de 90%. E aí, ao aplicar essa chance de 0,1, eu vou ter uma chance por probabilidade pós-teste. Então, aquela minha chance, que era de 10%, depois de eu fazer um teste que diminuiu em 10 vezes essa chance, né? Comecei em 10, aí eu fiz um teste que diminuiu em 10 vezes, né? Ou seja, 0,1, a chance pós-teste passou a ser de 1,1. E aí, agora eu estou bem tranquilo de falar que essa doença está excluída mesmo com esse teste negativo. O mesmo paciente, com a mesma probabilidade de 10%, se ele faz um teste que tem um likelihood muito positivo, se de repente o teste positivo veio, o resultado veio positivo e aumentou demais essa chance, com 18 vezes, o que ia acontecer é que a chance pós-teste ia ficar em 66,7%. Então, um teste que é muito positivo aumenta muito a chance. Agora, vejam bem, 66,7% vai depender demais do que eu estou falando para eu ficar confortável com esse resultado, porque ainda tem aí uns 35% de chance de ele estar errado nessa probabilidade. Eu ainda vou ter uma incerteza razoável. Para alguns cenários, 66% de chance vai ser muito bom de pós-teste, para outros a gente vai ficar um pouco inseguro aí para a gente tomar a nossa ação, né? Então, basicamente é lembrar que, né, uma probabilidade
pós-teste vai ser, né, a gente vai aplicar um exame que vai ter um likelihood e vai aumentar ou diminuir a chance aqui, né? Então, uma chance de 75, o exame que diminui muito a chance pode passar para 20%. De novo, 20% pode ser pouco, ou às vezes a gente vai ficar um pouco inseguro e vai ter que continuar fazendo mais coisas aí para tentar ver. E aí, uma coisa muito relevante e muito pouco ensinada é a gente não se contentar com essa proporção de falsos negativos, né? E sim pensar qual que é a consequência de um falso negativo naquela coisa que eu estou pensando. E aí eu vou conseguir aceitar melhor esses valores. Então, por exemplo, diante de uma suspeita, aqui está errado, diante de uma suspeita forte, de uma alta prevalência, mesmo o resultado negativo, a gente vai ficar com um pouco de dúvidas, mesmo se o teste for sensível. E aí a gente vai lidar com isso, vai depender do que um falso negativo significa. Então, por exemplo, um falso negativo numa dissecção aórtica, né, pode ser uma catástrofe, né? Enquanto que um falso negativo numa sinusite bacteriana, né, vai ter consequências bem menos graves aí para a gente. Numa tonsilite bacteriana virótica, vai ter consequências que a gente consegue lidar muito melhor com esse número. Então, até mesmo, né, esse número de falso negativo ou falso positivo, a gente vai ficar mais tranquilo ou não, dependendo do que tiver em jogo. E a mesma coisa vale para falso positivo, né? Então, se a suspeita for fraca ou a prevalência for muito baixa, a gente pode ter um número muito grande de falso positivo, mesmo se a gente tiver testes muito específicos. Isso tem muito a ver com o que a gente vai estar conversando agora de novo. A gente deve pensar na consequência. Se eu fizer um diagnóstico positivo, né, eu tenho que pensar qual é a implicação de um falso positivo para aquele caso. Por exemplo, um falso positivo num câncer, né, pode ter uma série de significados, né, que vão levar a biópsia, sofrimento e tudo mais. O falso positivo em alguns cenários, né, pode ser um pouco menos complicado. Então, de novo, pensar na repercussão aí dos exames que vão errar, né? E aí, com isso, então, a gente falou desses dois aspectos que eu queria conversar um pouquinho mais hoje, que é em relação ao efeito relativo, né? O grande marcador do efeito relativo para a gente vai ser o likelihood. Falar um pouquinho de sensibilidade e especificidade, mas de um jeito mais pragmático, e fazer refletir um pouco na importância do falso positivo e do falso negativo e como elas são relativas. Um terceiro ponto, que a gente não vou falar muito hoje, é só para lembrar que existe, seria entender o conceito de acurácia global do teste. Isso serve mais para a gente comparar os testes entre si e entender se o teste é muito bom, que tem a ver com a curva ROC, né? Que é a estatística C, que vai mostrar, ao mexer no nível de corte ali e trabalhar com sensibilidade e especificidade, se meu teste se ele mantém um bom desempenho ou não. Então, um teste bom, mesmo aumentando a sensibilidade, não cai demais a especificidade. Um teste ruim, se eu mexer muito num, o outro vai cair demais. Então, só para lembrar um pouco disso, nós não vamos falar disso aqui hoje, vamos deixar para outro dia, nós vamos voltar nesse assunto ainda, né? Em breve, ou não, mas esse ano ainda. E a gente vai poder falar isso diante de outros cenários aqui para falar sobre os testes, né? Eu vou ocupar esse aqui hoje, nós vamos conversar um pouquinho desses testes, fica para a próxima aí, que a gente vai discutir. Né? Bom, então a gente deu uma revisadinha rápida aí nos conceitos de MBE, não sei, sem ver vocês, sem olhar para a carinha que a gente está acostumado, é difícil eu ter uma noção se vocês estão com cara de paisagem, se foi muito rápido, se não foi. E aí, então, a gente vai aproveitar aqui e vamos fazer uns exercícios juntos para reforçar esse entendimento, a gente vai reforçar isso aplicando mesmo esses testes, né? Então, vamos passar para o nosso cenário do COVID e vamos conversar um pouquinho sobre esse cenário do COVID. Então, recentemente a Secretaria Municipal definiu, por motivos estratégicos, para pensar em alocação de leitos e como é que a gente vai, para ter um diagnóstico situacional melhor que a gente pode, né, a fazer um uso mais sistemático, mais ampliado aí dos testes rápidos. Né? Então, a gente começou falando desde o começo da pandemia que o importante era testar, né, que a testagem era uma estratégia-chave,
Então, agora aí, com a disponibilidade dos testes rápidos, nós estamos entrando nessa estratégia. E aí a gente tem que fazer uma análise crítica sobre isso. O teste rápido, como eu comentei, né, vai ser o teste rápido, o antígeno, e a gente quer entender aí, tanto que a gente vai poder confiar nisso. E aí, além de fazer em pacientes que têm COVID, né, para confirmar que tem suspeita de COVID, ainda assim ampliou-se o uso desse teste para outros pacientes, para outras condições, para discutir, por exemplo, o uso crítico de leito, né? Então, pacientes que vão para terapia intensiva e em pacientes que tenham várias comorbidades ou pacientes com 60 anos também vão fazer o teste rápido mesmo se eles não tiverem sintomas de COVID. Gestantes também fariam isso, uma série de outras populações. Então, a gente fica pensando qual que seria o impacto de fazer fazer essa intervenção. O fabricante, na bula do teste que a gente está usando, que é o Pambio, o Pambio, não sei como é que fala, da Abbott, ele falou que, né, se for feito aí nos primeiros 7 dias, esse teste tem uma sensibilidade espetacular de 91% e uma especificidade de 98,9%, né? Que é uma coisa extraordinária, né? Será que é isso mesmo? Bom, então agora vou convidar vocês para fazer o seguinte. Vocês vão... vou sair aqui sair aqui um pouquinho da minha apresentação, parar de compartilhar essa tela uns minutinhos, e aí agora vocês vão entrar no mente.com, vocês vão entrar aqui, ó, vou compartilhar aqui com vocês o caminho, peraí que eu vou fazer junto, vamos lá, vocês vão fazer assim, junto comigo. Vou digitar aqui mente.com. E aí vai aparecer, vocês vão cair nessa tela aqui. Ao cair nessa tela aqui agora, vocês vão... Todo mundo nessa tela. Agora eu vou colocar um número e a gente vai... Cadê o... Onde que eu pus ele? Muito bem. Então agora vocês estão aí nessa tela. E aí agora, eu não sei o que eu estou compartilhando com vocês. Provavelmente vocês estão... Deixa eu ver o que eu estou compartilhando. Deixa eu compartilhar a tela errada. Vou compartilhar essa aqui. Tá. Bom, estou compartilhando com vocês uma telinha de pesquisa. Vocês estão vendo? Alguém fala em áudio para mim que eu estou vendo só essa tela. Estamos vendo, Léo. Tá. Aí em cima tem um número, né? Que vocês vão digitar lá. 37, 36, 48, 43. Aí vocês vão responder essa primeira pergunta. Estão conseguindo? Estão conseguindo, beleza. Então, diante desses números, né? Qual que é a maior preocupação de vocês? Aí nós temos aí as pessoas votando, né? Vou compartilhar com vocês o resultado. As pessoas estão votando aqui, né? Vocês estão mais preocupados que de cara, né? Falou que é 91% e 99%. Será que dá para confiar
acurácia do fabricante, diante de uma acurácia dessa que foi revelada, será que quando vem negativo a gente acredita mesmo, né? Tá bom, deu para ver que nós estamos divididos, né? Não tem resposta certa para essa questão, né? Não tem colinha. A ideia mesmo é dizer que é uma questão que a gente precisa conferir. Então, a primeira que a gente vai conferir é se dá para confiar nos números do fabricante. Alguém sabe, alguém tem alguma ideia do que vocês fariam se dá para confiar ou não nesse número? Alguém quer abrir o áudio e falar? Então, vocês abririam a bula e ia ver lá o nome do teste rápido, antígeno e tudo mais. Como é que vocês iam conferir se esse número está batendo aí? O que vocês fariam? Vocês vão procurar aqui no up-to-date, na média? Bom, eu acho que vocês estão muito tímidos ou não iam se preocupar muito com isso, né? Talvez usassem o número aí da sensibilidade. Mentira, né? 57% falou que está preocupado. Então, eu fiquei preocupado também e falei assim, puxa, se for 91%, 99,8%, esse trem é bom demais na conta. Aí, a primeira pergunta que a gente faz é, peraí, 91% e 99,8% comparado com o quê? Primeira coisa, a gente teria que saber, comparado com o PCR, né? Então, nós já estamos falando de uma coisa que, às vezes, pode dar um pouquinho errado. Então, nós não estamos falando de um diagnóstico padrão ultra, mega ouro, né? É o que a gente tem hoje. Mas será que é isso mesmo? E aí, então, a gente ia buscar, tentar encontrar alguma referência. E aí, o que a gente vê? Que, em geral, a performance de testes sempre cai ao ir para o mundo real. Isso por quê? Porque os testes, em geral, são feitos em delineamento de casos que são tipo caso-controle. Isso superestima a acurácia de um teste. E aí, quando a gente aplica isso ao mundo real, a pacientes com dúvidas diagnósticas de fato, quem que a gente não sabe se tem ou se não tem, essa acurácia costuma cair. Então, quase sempre, garantidamente, a gente vai ter uma queda dessa acurácia e a gente tem que ver se ela vai cair demais. Em testes muito bons, espetaculares, não cai tanto. E aí, o que a gente vê aqui é que nós temos, felizmente, uma revisão sistemática da Cochrane muito boa, de um grupo dedicado a testes, a um grupo de acurácia de testes diagnósticos de Covid. Então, uma turma que se dedica a estudar isso, e eles publicaram a meta-análise agora há 2 meses. Então, a gente pôde ter uma melhor resposta possível para esse cenário. E aí a gente viu que a gente viu? Que a especificidade realmente é um espetáculo, né? Na maioria absoluta dos estudos teve um desempenho muito bom, enquanto que a sensibilidade ela variou bastante e no final ficou alguma coisa próxima de 72%. Então, no mundo real, a nossa sensibilidade saiu aí de 91%, 92% e a especificidade mais ou menos se manteve. Né? Então, com isso, a gente vai voltar lá de novo para o Mente, né? E vamos fazer uma outra perguntinha aí para vocês. Vamos lá. Compartilhando a tela de novo. Muito bem. Segunda pergunta, lá em cima o mesmo código, é só digitar de novo, né? Então, com essa especificidade de 99%, os testes rápidos, né, de antígeno são quase sempre confiáveis, quase nunca confiáveis, depende da probabilidade clínica. É 99%, né? Já temos 7 participações, 8. Impossível se não fosse para votar, né? Porque ninguém fala. Então, realmente mostrando aí que as enquetes são um jeito bom de fazer todo mundo participar. Depois, quem teve dificuldade em usar, né? Vocês me falam, porque a gente não está com participação aí de 100% de vocês. Mas
mais ou menos os mesmos 17 aí que participaram da primeira e estão participando agora da segunda. Muito bem. Então, a resposta aqui foi quase sempre confiável, ninguém colocou quase nunca confiável, né? Que é muito bom. E teve gente que respondeu aí, depende da probabilidade clínica. Poxa, mas 99%? Será que depende da probabilidade clínica, né? Vamos ver um pouco mais disso adiante. Então, prevaleceu aqui um quase sempre confiável. Fica bem interessante. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que a turma da secretaria concordou com vocês. Eles acharam que com 99% de especificidade dá para virar e fazer essa proposta que eles fizeram. É tão específico, né? Que se vier positivo, se vier negativo, a gente vai ficar um pouquinho de dúvida, mas se vier positivo, a gente vai acreditar muito. Vamos falar um pouco mais sobre isso, então. Vamos voltar lá para a nossa apresentação e conversar, então, um pouco sobre essa probabilidade. Bom, então, já que nós estamos falando sobre probabilidade, nós precisamos saber qual que é a probabilidade. Nós precisamos saber qual que é essa probabilidade do COVID, né? E aí, será que a gente sabe? Bom, a gente tem uma ideia razoável, né? Acho que todo mundo aqui tem uma ideia razoável, a gente acaba falando mais de síndrome gripal mesmo, né? E aí, será que essa probabilidade de síndrome gripal ela é boa? Não tem estudos muito bons, mas tem alguns. O mais interessante que eu achei, ele está em pré-print, que tem alguns problemas, mas ele está com o protocolo publicado. Vocês lembram? Eu não sei se vocês participaram do seminário de Covid, a gente falou um pouquinho sobre pré-print, que não é uma coisa inútil de jeito nenhum. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Quanto que a gente vai confiar mais nele? Quando ele tem um protocolo pré-publicado, quando os dados que a gente consegue analisar, eles são mais explícitos, mais transparentes, e quando os resultados parecem um pouco com o que a gente vê por aí. E aí eu achei muito interessante esse estudo aqui, que foi um que definiu, que baseado em coisas muito razoáveis, e é o que a gente usa, é o que está em notas técnicas e tudo mais, ou seja, não é uma grande mudança da nossa prática, que ele faz algumas perguntas muito simples que a gente faz no dia a dia, né? E aí ele vira, e na presença de mais dessas perguntas, a gente vai aumentando a probabilidade pré-teste do paciente ter COVID. E com pouquinhas perguntas, essa chance vai diminuindo. Então, você pergunta, peraí, teve contato com alguém com COVID, né? Se sim, né? A gente vai dando mais pontos. Se for muito próximo, né? Acrescenta mais um ainda. Então, ou seja, virou a coisa que mais tem probabilidade, né? Então, febre, fadiga, mialgia, né? Sintomas respiratórios inferiores, né? Perda de paladar e esse aqui, isoladamente, em outras séries, ele provavelmente teria pontuado mais. Cheguei a ver lugares em que isso tinha um likelihood de 12, né? Então, provavelmente podia valer mais, mas nessa série aqui, pontuou 2 pontos, né? Sintomas altos e sintomas gastrointestinais pontuando um pouquinho menos, mas no conjunto da obra ajuda. Então, no final das contas, parecia só uma coisinha ou outra ali, a probabilidade ia ser baixa, com um número bem frequente de sintomas aí, essa probabilidade ia ser alta, e alguma coisa no meio do caminho, né, a gente ia ficar um pouco na dúvida. E essa probabilidade pré-teste em alta, moderada e baixa, o que ela significa em termos de porcentagem ou em termos de prevalência? Ela significa um número muito parecido com aquele que a gente mostrou, que a gente considera meio universal, né, para chamar de probabilidade baixa, alta e moderada. Então, os pacientes que tinham pouquinhos sintomas, só 1% deles tinham COVID. Só 1% de pacientes que pontuaram minimamente tinham COVID 1%, ou seja, 99% eram negativos, esse estudo com 412 pacientes. Essa positividade subiu para 20% com sintomas intermediários, subiu aí para 53% com sintomas finais. Então, com isso, eu consigo falar agora um pouquinho de probabilidade pré-teste, né, para pacientes com COVID, ter uma noção. Né? Aí a gente não vai usar isso do ponto de vista matemático, mas eu sei que eu estou adiante, aí já dá para a gente fazer umas brincadeiras aí com umas contas. E aí, então, agora eu vou postar no chat para facilitar para vocês. Eu quero que vocês vão nessa... Vou parar aqui de compartilhar de novo. Aí todo mundo vai... A gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. Vamos lá. Fazer junto com vocês. Estou postando aqui no chat um endereço. Vocês vão
todo mundo vai entrar nele. Vamos entrar junto aqui. Eu vou compartilhar a minha tela de novo. Essa aqui é uma calculadora de probabilidade pré-teste e pós-teste. Então, a gente vai aqui nessa parte aqui de baixo, né? Essa parte aqui de pós-teste. E aí, a gente vai colocar aqui. Qual que é a nossa sensibilidade? 72% de mundo real. A nossa especificidade, 99%. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a chance clínica que o meu paciente tem de ter Covid. Primeiro que a gente pode brincar aqui, vamos calcular o likelihood? Primeiro que a gente falou lá? Vamos lá aqui, ó. Sensibilidade de 72. E uma especificidade de 99 vai me dar um likelihood positivo de 72. É muito positivo, né? Então, aumenta muito a chance de um paciente que veio com teste positivo de ter Covid. Então, quem colocou lá 16 deve estar sorrindo, né? Vamos ver mesmo? Eu imagino que vocês devem estar brincando aí sozinhos já. Vamos colocar aqui a probabilidade intermediária, que em geral é onde o teste mais brilha. Então, num paciente que tem um risco intermediário de ter Covid, quando eu aplico esses testes, o que eu vou ter? Qual será que é a minha probabilidade pós-teste final? Qual que é a chance de eu acertar, chegar mais próximo da verdade? Então, o paciente que eu estava na dúvida e veio com teste positivo, a chance de ser Covid subiu para 95%. Então, eu estou bem seguro em tratar esse paciente como um paciente com Covid, né? E fazer aí as recomendações apropriadas. Já um paciente que veio com teste negativo, era intermediário, passou de 20 para 7. 7 talvez seja também bem razoável aí para a gente tomar uma decisão. Alguns aí podem ficar um pouco na dúvida, e vocês podem usar, já que eu posso errar 7%, eu posso errar aí um número razoável de vezes, aí a gente pode pensar em, dependendo do cenário, é uma pessoa que vai ter contato com idosos, pessoas com muitas comorbidades, talvez para essa pessoa a gente ia fazer alguma recomendação. Então, você ia tentar, né, dar uma ajustada nisso aí, mas a probabilidade, essa probabilidade de 95%, 7% é muito razoável aí da gente ficar satisfeito com ela, né? Beleza? Vamos ver como é que é essa brincadeira aí para o teste positivo agora. Foi 53%, eu acho, né? Então, vamos calcular de novo? Muito bem. Esse paciente, que eu já estava achando que era, passou para 99%, né? Isso aí tá, o teste está mais que positivo. Esse paciente não precisa de PCR, né? Ele tinha uma probabilidade alta, veio positivo, eu não preciso de PCR. Isso aí seria muito dogmatismo nosso. Agora, caiu para 24% a chance de ser negativo. Será que com 24% eu fico tranquilo? Bom, era 53%, caiu para 24%, mas 24% talvez seja uma chance que vai deixar a gente muito preocupado, né? Então, 1/4 das vezes ali, esse paciente ainda vai ter o teste negativo. E, por fim, vamos pegar aquele paciente de baixa probabilidade, que a gente não ficou muito, já que a gente virou e falou, que esse teste, pegando 1% aí, que é a baixa probabilidade, que seriam para esses pacientes, sei lá, que vão para terapia intensiva, mas porque infartaram e têm comorbidades de 60 anos. Como é que será esses números finais? Vamos ver? Então, 1%, a gente calcular. Então, a chance desse paciente ter doença mesmo, que já era baixinha, era 1%, depois desses dados, mesmo com essa sensibilidade, caiu para 0. Não tem Covid mesmo, era pouca chance, veio negativo. Agora, a chance desse paciente vir positivo era de 42%. E aí, como é que a gente vai fazer com essa informação, então? Então, vamos voltar para a nossa... Vamos voltar aqui para a nossa... para a nossa conclusão aqui. Ficou mais ou menos assim, então. Com 72% de sensibilidade, 99% de especificidade, que são números do mundo real, a gente vai ter esse likelihood e as prevalências aí, né, de que vão... Eu pus até meio aqui, mas é de 1%, né?
vão ter esses números finais, e aí, com base neles, a gente teria que tomar uma conclusão. Vamos voltar lá para o Mente, então, todo mundo? Vamos voltar lá e vamos ver o que vocês acham, como é que está a opinião de vocês. Cadê o meu Mente? Eu ia mandar você fazer as contas, acabei fazendo junto. Então, agora vamos lá. Vamos ver como é que vocês estão, vamos ver a opinião de vocês. Tá no ar aí de novo, o mesmo número. Se a probabilidade clínica de ser COVID for baixo, a gente acredita no teste negativo. Um afirmativo. Se a probabilidade clínica de COVID for baixa, a gente acredita no teste negativo. Aí, em vez de pôr falso e verdadeiro, eu fui concordo ou discordo, ou não concordo. Tem o efeito manada também, né? Que as pessoas... Fica mais difícil discordar depois que a gente vê muitas notas. Em geral, aí a votação a gente deixa para votar ainda. Interessante. Agora que eu percebi que eu acho que eu não estou compartilhando a tela. Bom, tá assim o nosso placar. Né? A maioria concorda com o nosso, com essa fase. Tá? Alguém que concorda quer defender seu ponto de vista para os que não concordam? Quem discordou quer conversar, quer ver o que não entendeu, depois conversa com a gente se não quiser falar agora, tá bom? Então, ó, real, o que a gente viu ali nos números? A probabilidade, se for baixa, tipo 1%, e o teste vier negativo, mesmo com aquela sensibilidade que parecia ser ruim, de 72%, o baixo ficou baixíssimo. Então, provando, às vezes, que um teste não precisa ser espetacular para ele ajudar a gente num cenário em que ele precisa dar um empurrãozinho. Mas talvez esse paciente, eventualmente, não precisasse de teste nenhum. Só em alguns cenários, talvez ele precisasse de fazer um teste. Né? Então, se vier negativo num cenário de baixa probabilidade, realmente a gente vai acabar acreditando aí nesse teste. Né? Próxima pergunta. Quando a dúvida clínica for muito razoável, o teste acerta de forma bem razoável. Ou seja, se eu tenho dúvida, o teste ele parece me ajudar mais nesse cenário. E aí? Estou vendo aqui sem compartilhar para vocês não. Já vou compartilhar. As opiniões, então, estão mais ou menos igual à anterior, né? Então, diante de uma dúvida clínica muito razoável, o teste acerta de forma bem razoável. Aí, talvez, tem gente que achou que 7% não seja razoável, né? 95% é muito razoável, né? De novo, gente, vejam bem, 7% de chance de ter uma coisa que é muito grave e fosse ficar para trás, talvez a gente não aceitasse, mas 7% em alguns cenários pode ser suficiente. Então, vai depender um pouquinho aqui do que a gente está falando, a gente vai ter que pensar nas implicações gerais disso que a gente está aqui conversando. Então, eu acho bem razoável que teve a dúvida, né? Apareceu a dúvida ali de fato, será que é Covid? Será que não é? Tem coisa aqui para falar que é, tem coisa para falar que não é. Parece que tem alguns sintomas gripais aqui, mas parece que tem MC aqui descompensada. Aí esse cenário, o teste realmente mostra o caminho. Positivo, vai para a área de Covid, negativo, não vai para a área de Covid, e aí espera o PCR nesse caso, né? Que aí ele vai dar uma resposta mais definitiva para a gente, mas dá para a gente já tomar bastante decisões aí com esse teste. Nesse cenário aqui intermediário. Né? E, por fim, vamos para... Não é a última. É a última, não. É a penúltima.
podem responder também. Quando a chance de ser Covid for grande, o teste negativo não afasta o diagnóstico de forma razoável. Ou seja, né, chegou lá um paciente, quadro gripal, anosmia, não parece ter outra coisa. Esse veio negativo o teste, será que não é Covid? Bom, esse aqui nós tivemos o nosso primeiro 100% aqui de concordância. Olha que interessante que vocês viram aqui, né? Então, a gente partiu de uma conversa muito razoável, de um senso comum. Ó, esse cara aqui tem tudo para ser Covid. Se vier um teste, eu desconfio do teste, mesmo o teste sendo bom. Se esse cara não tem nada para ser Covid, pelo amor de Deus, se o teste vier negativo, eu acredito no teste. Se vier positivo, aí é a última pergunta. Então, mostrando aqui para a gente que o cenário de dúvida é o cenário ideal mesmo, né? Os outros cenários viram um pouco de rastreamento, né? Mais do que um uso clínico. E aí tem suas complicações. E aí a pergunta mais complexa, né? Ficou por último, que é nossa última pergunta, que é: se a probabilidade clínica for muito baixa, a chance de um falso positivo é muito elevada. Então, olha só, nós estamos falando de um teste que tinha 99% de sensibilidade. Mas nós fomos lá, fizemos as continhas no site e vimos que o valor preditivo positivo é só de 42%. Então, ele acertou 42% de vezes. Esse aqui deu um pouquinho mais de dúvida, normal, né? Mas porque mais interessante, né? Quando a gente compara aqui com eu acho que vocês mudaram de ideia, né? Como grupo, pelo menos, e colocaram quando a gente comparar aqui com, olha como é que essa resposta ficou diferente, né? Quando a gente veio aqui quando a gente, né? Chegou aqui, ó, olha que interessante. Com especificidade de 99%, os testes rápidos são quase sempre confiáveis. Olha como é que nós invertemos aqui esse dado. Depende da probabilidade pré-teste. Então, a gente fez um exercício aqui muito interessante, né? De que quando a gente calculou, né? Olha como é que literalmente nós mudamos de ideia, né? Vocês mudaram de ideia, né? Mudaram de volta, pelo menos. E viram que, opa, não é bem assim, né? Então, mesmo um teste muito acurado, muito específico, muito sensível, dependendo da positividade, pode fazer a gente se enganar, né? Então, com isso, a gente conclui aqui, dá para a gente virar e fazer algumas conclusões, né? Que, se uma prevalência muito baixa, isso que a gente foi conversando aqui, né? Probabilidade clínica, a gente acredita no teste negativo. Quando a dúvida é razoável, o teste é muito razoável, ele deveria ser reservado em especial para esse cenário, ele brilha nesse cenário, ele ajuda demais, é muito rápido essa ajuda, né? E quando a chance de for muito grande, mesmo que venha negativo, eu não vou acreditar. Então, esse paciente, em tese, não precisaria do teste rápido, né? Ele deveria fazer um PCR em geral, ou talvez o teste, se ele fizesse o teste rápido, pelo menos a gente considerar que não precisa de um PCR depois desse teste, né? E talvez o mais importante, que é o mais perigoso, se a probabilidade clínica for muito baixa. Por que é mais perigoso, eu acho isso? Não é porque isso é a coisa que mais vai acontecer, mas porque isso é a coisa mais subestimada, como a gente mostrou na nossa enquete, na nossa conversa aqui. E essa conversa que eu tive aqui com vocês, a gente teve, né, aqui na diretoria, porque ao ver um número de 99%, a gente tende a achar que está resolvida a questão, e a gente viu aqui porque que essa frase, a clínica, né, soberana, ela tem sentido, né? Um teste desprovido de um contexto, ele pode ajudar demais. E aí, para não falar que é a minha opinião, embaixo o texto original da Cochrane, né, mostra o tamanho do problema.
Então, numa prevalência de 0,5%, o valor positivo será de 11% a 28%, significando que entre 7 a 10, a 9 em 10, aqui é, né, o intervalo de confiança, né, de 7 a 9 em 10, os resultados serão falsos positivos. Né? Então, num cenário em que o teste, que a gente não estava pensando muito nele, a gente aí teria muita chance de errar, né? E aí isso reforça, então, a importância de definir uma hipótese antes de fazer o teste, para que a gente interprete ele de forma correta, né? E aí, essa questão da probabilidade pré-teste, não estou convidando vocês a usar exatamente aquele mnemônico lá, aquele guia de predição, até porque ele não foi validado, né? Ele só foi derivado, mas ele é um bom caminho, né? Dá uma boa noção para a gente que, diante de presenças clínicas típicas, né? Na falta ou considerar a presença ausente de diagnóstico que não COVID, que explica os sintomas, né, e o momento epidemiológico que a gente está vivendo, né, a gente é suficiente para a gente tentar virar e estabelecer a probabilidade pré-teste e tentar, aí, a partir daí, fazer o protocolo. Eu não vou mostrar aqui para vocês o protocolo, mas, então, essa que essas informações estão contempladas aí no protocolo do Odilon. E aí a gente pode aqui abrir agora para uma... a ideia foi ser mais interativo, né? Nós gastamos aqui um pouquinho mais de tempo, mas, ao mesmo tempo, nós demos uma desmistificada em alguns dados que mostrou como é que eles são úteis aí no dia a dia, né? Vocês conheceram algumas ferramentas aí interessantes para a gente conversar um pouquinho mais sobre diagnóstico e prognóstico. Eu vou abrir aqui para quem quiser, né, fazer comentários, quem ficou com dúvida, quem quiser discutir alguma coisa. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer conversar sobre alguma coisa? Léo, eu tenho uma dúvida. Aqui é a Sofia, R1 da clínica. Nos pacientes que têm baixa probabilidade, esses com a probabilidade pré-teste de 1%, se eles fizerem um RT-PCR ao invés do antígeno, então fazer depois o antígeno, a chance de falso positivo não vai continuar alta? Vai continuar alta. Só que você está fazendo um teste em série, né? Então, se os dois vierem positivos, você aumentou a especificidade, né? Então, você diminuiu um pouco a chance, mas ela não vai... se a probabilidade for muito baixa, ela continua um pouco alta. Por isso que é uma encrenca, né? Você, se a probabilidade é muito baixa, pedir um teste, né? Tem que ter alguma coisinha para te fazer pedir o teste. Então, o teste, assim, por isso que vem a grande discussão do teste em pacientes assintomáticos, né? Só que aí é uma decisão mesmo que você tem que tomar, sabe? A grande decisão é o seguinte, olha como é que é diferente, só fica interessante a sua pergunta. A gente rastrear em massa as pessoas com teste positivo, se for um falso positivo e mandar ela ir para casa 10 dias, é uma coisa, né? Me parece razoável no cenário pandêmico para a gente não alastrar uma doença. Né, como a gente viu aí, os países que foram bem-sucedidos. Então, você sai triando, de preferência, contactantes, né? Porque você já aumentou a probabilidade aí, talvez para moderada. Mas vamos imaginar que você estivesse fazendo a ESMO. Você está fazendo a festinha lá, veio positivo, a pessoa não pode entrar. Ah, beleza, a pessoa vai para casa, se isola, e aí vai ter algumas repercussões sociais e tudo mais, né? Mas tá, é isso. Agora, se você aplica isso a um paciente que está esperando uma vaga de CAT, e vem um teste positivo, talvez esse paciente não vá ser transferido para uma unidade coronariana, não fará o cateterismo, e aí você está trazendo outras considerações. Você percebe a diferença? Como é que não só a probabilidade pré-teste pode mudar, mas o significado de um falso positivo varia tremendamente, mesmo para o mesmo teste? Sofia? Entendi. Então, se por acaso fosse fazer um teste, um paciente que tem a probabilidade pré-teste muito baixa, o ideal seria fazer o antígeno e depois o PCR. Não só isso, eu estou falando, isso também. Mas você vai continuar, você vai continuar tendo risco de ter falso positivo. Mas o mais importante é entender os riscos de um falso positivo
e não submeter levianamente um paciente a ele. Um paciente que possa ter graves consequências em relação ao falso positivo. Essa aqui é a questão. Né? Então, é bem diferente uma triagem epidemiológica para rastreamento e tudo, de você fazer isso num paciente que um resultado positivo pode tirar oportunidades do tratamento ideal para ele. Sabe? Então, nesses casos, eu acho que a gente devia ser muito consciencioso, refletir mais sobre isso e ver se a gente realmente devia estar fazendo esses testes, assim, sabe? Esse aqui que eu acho que vale a pena pensar. Entendi, obrigada. Muito bem. Bom, se ninguém tem mais nada para fazer, Nath, alguma consideração? Os preceptores, Andressa, Regis, Acho que foi ótimo. Depois a gente podia fazer André, uns prints, né, Léo, da aula e tudo, para as dúvidas serem feitas individualmente. Eu acho que esse assunto gera dúvida e gera intimidações, né, para fazer perguntas. Acho que a ideia de fazer os exercícios é muito interessante, né? Então, acho que vocês vão guardar ali aqueles sites. Esse negócio de você pegar um teste, pegar a sensibilidade e especificidade, jogar a prevalência e ver o que é o resultado pós-teste, né? Eu acho que ele trabalha demais com acho que ele produz muito insight na gente. Então, eu quis fazer com vocês esse exercício junto, né? O ideal seria até numa oficina, mais legal, né? Que vocês mesmos iam fazer sozinhos de tirar a conclusão. Mas eu acho que dá para ver como é impactante essas coisas que nós conversamos aqui hoje, como é que a gente tem que... Agora, vocês imaginem, vamos pensar isso que a gente viu hoje para outras coisas. Vamos imaginar o ultrassom, point of care, em mãos incautas, que vão começar a querer encontrar coisas no paciente que não tem clínica daquilo. Será que a sensibilidade e especificidade do ultrassom chega a 99,72? Então, esse cuidado, né, esse respeito que a gente tem que ter pelos testes como testes, né, como algo que vai ajudar a gente a construir probabilidades, né, e não como coisas que são a finalidade em si, né. Então, mesmo para coisas altamente específicas, isso eu queria deixar de mensagem, né. Então, de repente, você vai encontrar um achado altamente específico para aquele teste, sei lá, no ultrassom, por exemplo, e aí, numa probabilidade muito baixa, o paciente provavelmente não tem o que você achou que podia ter. Vocês viram um exemplo real aqui agora. Então, fica a provocação, a reflexão de pensar como isso que a gente conversou se aplica a tudo que a gente faz, né? E como vai ser importante a gente lidar com os falsos positivos e falsos negativos. Se a gente faz isso no dia a dia, eu vou fazer porque no pior cenário vai acontecer isso, no melhor vai acontecer isso, nesse falso negativo, e a gente toma decisão muito nisso, né? Então, pensar bastante nesses aspectos. Bom, então é isso, turma. Acho que vamos encerrar a sessão. Boa noite para todos e nos vemos de novo aí na quinta. Um abraço.